Programa Voz Congregacional. Começa agora o programa Voz Congregacional, uma produção da Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada no Conjunto Ernesto Geisel. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Com esta leitura da carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 1, versículo 15, nós abrimos o programa evangélico A Voz Congregacional deste sábado, dia 20 de janeiro de 2018. Este é o programa de número 141. Pela graça de Deus, estamos de volta após uma semana, abençoada, de muita luta, mas também de muitas bênçãos, E hoje o dia está um pouco nublado, Graças a Deus também, muita chuva caiu de ontem para cá. E com certeza essa chuva veio só para trazer melhorias, Para fazer a terra mais abundante, E para trazer fertilidade e prosperidade. Então que Deus seja louvado, por esta chuva, por este dia tão bonito que é este sábado, O nosso programa está apenas começando. Você já deve estar se acostumando com o nosso novo horário, A partir das 11 horas, nós que antes estávamos no horário de meio-dia, mas aprove ao Senhor, E a coordenação também da nossa programação, adiantar um pouco, o horário, e estamos aqui na CPAD FM 96 para levar o melhor da palavra de Deus ao seu coração, Aqui nesta emissora abençoada, que, como diz, o slogan, é diferente de todas, mas igual a você que tem interesse nas coisas de Deus, que tem desejo de aprender cada vez mais da palavra do Senhor, e com certeza, através dessa programação, através dos hinos que serão tocados e da mensagem que será transmitida, Deus tem algo para falar para as nossas vidas, tá bom? Então não sai daí, fique sintonizado aqui nesta emissora abençoada, quer seja via rádio, quer seja via internet, onde este serviço de som estiver chegando, que o Espírito Santo possa comunicar aos ouvidos dos ouvintes aquilo que Deus tem de melhor para a sua vida. Para a realização de mais esse programa, se encontram aqui no estúdio da CPAD, este que vos fala, o pastor Samuel Santos, representando a Secretaria de Missões, o diácono Euclides, e na operação de áudio, nosso amado irmão Lucas, com todo o seu brilhantismo e eficiência, Hoje não teremos mais uma vez a presença do pastor Eudes Lopes Cavalcante, que está em recesso, vamos assim dizer, mas com certeza está sintonizado. Nós queremos desde já mandar um alô todo especial para ele, para a sua família, que estão ligadinhos, tá bom? Vamos, como sempre, orar, agradecendo a Deus, pedindo sua bênção para tudo que há de ser feito. E na seguida vamos ouvir um hino para a nossa edificação espiritual, preparando nossos corações para a mensagem do dia, E enfim, daqui a pouco voltamos com muito mais, tá bom? Vamos orar com o diácono Euclides. No programa Voz Congregacional, é momento de oração.
Soberano Deus, louvado e engrandecido é o teu santo nome. Obrigado, meu Pai, por esse privilégio que tu nos concede de estar mais uma vez aqui nessa programação, com a tua permissão, com a tua direção. Muito obrigado, meu, por tudo que vai ser realizado nesse momento. Toma em primeiro lugar aqui na tua casa, meu Pai. Que possamos, meu Pai, através de teu Filho, Jesus Cristo de Nazaré, levar uma palavra a todos os corações desses ouvintes que todo dia estão nos escutando a tua palavra. Uma palavra que edifica, uma palavra que transforma. Que o Senhor possa levar a todas as almas que estão nesse momento com contenda em seus lares, que o Senhor possa unir, levar a tua força, o teu poder, pois tu é um que pode mudar o quadro dos teus filhos e fazer algo novo, fazer o que o homem não pode fazer, que é dar o amor, que é dar a paz, que é dar a união, e fazer com que Cristo é o caminho e a vida em nossas vidas. Ele é tudo em nossas vidas. Por isso, Pai, te peço nesse momento, salva a vida para o teu reino. Abençoa poderosamente todos os pastores da tua igreja, todos os pastores que tu colocaste na face da terra. Concede graça a eles, sabedoria. Abençoa também o pastor Samuel, que está aqui na direção nesse momento. Abençoa o pastor Wildes, que não puderam vir, porque os conhece, porque não está aqui nesse momento. Abençoa também Lucas, que está aqui no estúdio, meu Pai. Dá a ele sabedoria mais e mais. Abençoa o teu filho que falha, correr com esse que só põe cinza, mas tu és maior. Deus, mesmo assim com minhas falhas, tu nos ama. Para o louvor agora do santo nome. Também tu possa abençoar também toda a programação deste dia. Recebe o nosso louvor, a nossa gratidão. Por tudo te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu vim aqui me arrepender, vim deitar minha glória no pó. Eu vi a dor que te causei, quantas vezes te crucifiquei. Os meus ossos se secaram, eu calei a minha voz, minha alma se tornou em sequidão. Confessei-te o meu pecado, minha maldade não encobri, e deixei fluir a cura e o perdão. Me arrepender, eu venho me arrepender, eu quero me arrepender de tudo que pequei contra ti. Me arrepender, eu venho me arrepender, eu quero me arrepender de tudo que pequei contra ti, Senhor. Eu vi a dor que te causei, quantas vezes te crucifiquei. Os meus ossos se secaram, eu calei a minha voz, minha alma se tornou em servidão. Confessei-te o meu pecado, minha maldade não encobri, e deixei fluir a cura e o perdão. Me arrepender, eu venho me arrepender, eu quero me arrepender de tudo que pequei contra ti. Me arrepender,
Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa convida você e sua família para participar dos nossos cultos. No domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 18 horas, culto vespertino. Na terça-feira, às 19h30, culto de oração e estudo bíblico. Quarta-feira, às 3 horas da tarde, círculo de oração. Sexta-feira, às 19h30, culto nas residências. E no sábado, às 19h30, culto dos jovens. Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa. Localizada na Rua Elba Maria Silva da Costa, sem número, Conjunto Ernesto Geisel, João Pessoa, ao lado do Senec. Ok, estamos de volta. Acabamos de ouvir na voz de Marquinhos Gomes, né, a linda canção Me Arrepender. Fica aí para a nossa reflexão, não é? Bem, hoje, dia 20 de janeiro, é o dia em que se comemora o Dia do Farmacêutico. E nós queremos mandar aqui um alô todo especial para os profissionais, né, desta área. Os farmacêuticos ou farmacêutas são os profissionais da saúde de tradição milenar, sucessores dos boticários, né, e apotecários, peritos no uso de fármacos e medicamentos e suas consequências ao organismo humano ou animal. Esta é, vamos dizer, a descrição técnica, né, do ramo, né, do farmacêutico, né, de farmácia. Então fica aqui o nosso alô, a nossa homenagem. Deus abençoe a todos que militam, né, neste ramo. Bem, estamos apenas começando o programa de hoje, né, o programa Voz Congregacional, programa de número 141, e temos aqui, né, uma mensagem interessante para passar para os ouvintes antes da devocional, né, do dia, e também antes das sociais, né, com o diácono Euclides. É algo que eu vi aqui na internet interessante, queria compartilhar com os ouvintes sobre a pedra, né? Muita gente fala sobre a pedra, né, as pedras do caminho, as pedras da vida, né? E assim, a ideia que a gente tem, né, é sempre uma ideia negativa, né? Mas vamos olhar aqui um pouco esta questão sobre uma outra perspectiva, né? Acerca da pedra, o sábio disse certa vez, né? O distraído nela tropeçou, o bruto a usou como arma, o empreendedor a usou para a construção, o camponês dela fez um assento, Michelangelo dela fez uma escultura, Davi com ela matou o gigante, Jesus mandou removê-la para ressuscitar Lázaro. Então observe que a diferença não está na pedra, mas na atitude das pessoas. Não existe pedra no seu caminho que você não possa aproveitá-la para o seu próprio crescimento. Que Deus lhe dê sabedoria para saber o que fazer com cada pedra que você encontrar em 2018. Achei interessante esta nota aqui, não é? Que alguém enviou para mim, queria compartilhar com os ouvintes. Isso é uma verdade, né? E às vezes a pedra, diácono Euclides, é a gente mesmo, né? Vamos à pedra. Não é isso, Lucas? Às vezes a gente mesmo bota a pedra no nosso caminho, na nossa vida, né? É como a gente leu aqui no início do programa, o apóstolo Paulo, ele disse, né, que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais ele era o principal. Evidentemente que o apóstolo Paulo não foi o pior assassino, não foi o pior pecador da face da terra, o pior mentiroso, né? E com certeza ele foi uma pessoa com falhas, mas também com virtudes, né? Tinha muitos outros, né, piores que ele. A Bíblia fala sobre Barrabás, fala sobre Judas, né? Fala sobre uma série de personagens que tinha atitudes horríveis, né? Teve pessoas que até o próprio Deus teve que matar antes do tempo, né? Através de castigos,
porque eram perversas demais, ruins demais. Então o apóstolo Paulo não era o pior de todos, mas ele se sentia o pior. Aí é onde está a diferença, ele reconhecia o seu erro, né? E a gente precisa, igualmente o apóstolo Paulo, reconhecer também nossos erros, nossas falhas, porque às vezes a gente só vê o erro dos outros, a falha dos outros. Há quem diga assim, não, eu sou ruim, eu não presto, mas tem gente pior. E pode até ter mesmo, e tem mesmo, né? Mas o importante é a gente reconhecer a nossa pecaminosidade, a nossa maldade perante Deus. Afinal de contas, a gente tem que prestar contas, não é a A nem a B, mas a Deus acima de tudo, não é isso? E às vezes, como eu falei, a pedra na nossa vida é o nosso próprio pecado, a nossa própria maldade, é a nossa própria forma de agir, de reagir. Aí a gente depois fica reclamando da vida. Não, se eu tiro essa pedra, que essa pedra está muito grande, ou então alguém está atirando muita pedra na minha vida, mas vamos refletir, né? Que a questão não é a pedra, a questão é o que é que a gente faz com a pedra. A questão não é o pecado. É o preço que a gente comete na pedra. Exatamente. A questão não é o pecado, o que a gente faz com o pecado, né? A questão é como a gente lidar com as coisas, né? É como o pastor aí, enfatizando o que o senhor falou agora, que o erro de Paulo que ele cometia era até enquanto não conhecia Jesus. É verdade. Mas na hora que ele começou a conhecer Jesus, ele, Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pobre. Já começou confessando pecado e mudando de vida, não é isso? Com certeza. Então fica aí a reflexão para todos nós. Vamos ouvir mais um hino para a nossa edificação espiritual com Marco Aurélio. Daqui a pouco voltamos com muito mais. Perdão alcançará.
Ok, acabamos de ouvir na voz de Marco Aurélio, né? Nessa voz belíssima, né? Que Deus deu a ele. A linda canção Perdão, reforçando o que a gente já falou na introdução do programa. Acabou de chegar aqui no estúdio, né, da CPAD, o responsável pela mensagem do dia, né? Que é o pastor Walter. Daqui a pouco ele vai entregar a mensagem que Deus colocou no seu coração para os ouvintes, né? Antes, nós queremos aqui informar que a ausência do pastor Eudes, né, é por motivo de convalescência, tá bom? Mas em breve, com a bênção de Deus, ele estará de volta para aqui compartilhar com os ouvintes as coisas que Deus tem revelado a ele, ensinado a ele, tá bom? Ele está com saudade, com certeza, dos ouvintes, e os ouvintes, né, do nosso programa aguenta um pouco e ele volta, né, se Deus quiser. Diácono Euclides, o que é que temos de bom aí, né, acerca dos aniversariantes, dos ouvintes do programa? É o momento das sociais, né? Fica à vontade. Boa tarde, a paz do Senhor. Amém. Pai do Senhor, pastor Samuel, Pai do Senhor, pastor Walter, que vai trazer uma palavra vinda do céu ao nosso coração, e em especial os ouvintes. A paz do Senhor também, o meu amado aqui, Lucas, que está aqui nos estúdios, que Jesus possa estar abençoando a todos vocês. Também quero desejar um bom início ou final de manhã a todos os ouvintes, aqueles que ainda não é evangélico, um bom dia de salvação a todos vocês, amém? Antes de anunciar os aniversariantes, eu quero deixar um alô especial, carinhosamente, ao presbítero Zé Luiz e sua esposa e todo o povo de Sapé. Também quero mandar um alô especial também para o presbítero Zé Teotônio, da Igreja Congregacional de Mangabeira, que sempre está conosco ouvindo a nossa programação. Também quero mandar um alô especial também para a irmã Giselda, que sempre está em sintonia conosco, que é a sobrinha da irmã Gal. Também ao diácono Nivaldo e famílias, e ao irmão Alcides e sua esposa, que também sempre está conosco. Faz questão de dizer, todo sábado estou ouvindo essa programação. A Voz Congregacional, uma produção da Secretaria de Missão da Terceira Igreja Evangélica Congregacional do Gásia, que fica na escola, em frente à escola Senec. Vamos anunciar. Dia 16 de 1, o diácono Marçal, José Marçal. E dia 19 de 1, Sara Miss Iraim. Não sei se é filha é filha do irmão Sérgio. Do irmão César. Que Jesus conceda o desejo de vossos corações e que Jesus dê muita saúde a vocês. E que aqueles que não estiveram aqui na nossa relação, que Jesus também continue abençoando e dando muita saúde a todos vocês. Amém. Amém. Deus abençoe a todos os aniversariantes, a todos os ouvintes, né, de Cadeira Cativa. Bem, queremos aqui reforçar a chamada da nossa igreja, né? Você que ainda não nos fez uma visita presencial, nosso endereço fica na rua Elba Maria Silva da Costa, ali em frente ao Senec, como falou o diácono Euclides, né? Hoje mesmo à noite temos programação especial para os jovens, né? Amanhã pela manhã estaremos estudando a Bíblia. Este trimestre estamos falando sobre um assunto muito importante que é a oração. E amanhã à noite, a partir das 6 horas, né, estaremos nos reunindo para celebrar ao Senhor, né? E você é muito bem-vindo, tá bom? Você que mora aí no bairro ou na região, se você não puder nos fazer uma visita virtual ou presencial, nos faça uma visita virtual através do endereço eletrônico 3ec.com.br. Lembrando que este convite não é um convite fraternal, nós não queremos aqui fazer um convite proselitista, querendo tirar as pessoas da sua religião, da sua comunidade e trazer para a nossa a todo custo. Não, de forma alguma, é um convite fraternal. Se você quiser fazer uma visita, fique à vontade, tá bom? A nossa missão é exatamente esta mesma, abrir as portas para quem quer celebrar a Deus e conhecer mais a sua palavra, conhecer mais o seu povo, tá bom? Mas agora
vamos passar a palavra aqui para o pastor Walter, né? Que ele já está posto para entregar a mensagem que Deus colocou no seu coração. Pastor Walter, a paz do Senhor, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. Paz do Senhor, Samuel, paz do Senhor a todos os ouvintes. Bom dia ainda, né, Samuel? Bom dia, é verdade, eu estou pensando no horário antigo. Eu também estava pensando no horário antigo, por isso que eu me atrasei. Aí eu saí já correndo, eita, não, é 11 horas agora, rapaz, já tá em cima da hora já. É o costume. Não tinha vindo ainda nesse horário aqui. Tá estreando, novo horário. Novo horário, exatamente. Hoje a gente quer falar de maneira rápida, né? Sobre um tema muito importante nas Escrituras, que é a morte de Jesus Cristo. Então eu queria ler aqui um texto que traz um relato histórico dessa passagem, né, desse drama que aconteceu com o Senhor Jesus, que é exatamente a parte da sua crucificação. E eu gostaria de ler aqui um texto que se encontra em Lucas, capítulo de número 23, a partir do versículo 44 ao 49, que diz o seguinte: Já era quase a hora sexta e, escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente, este homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Aqui está o relato que o evangelista Lucas faz exatamente da morte, do momento da morte do Senhor, né? Esse texto da crucificação começa um pouco anteriormente, já desde o versículo 33, quando ele chega ao Calvário lá e tem todo aquele diálogo de lado com os malfeitores, né? Enfim, e toda a ação dos soldados romanos em relação a Jesus. Mas o texto que nós lemos aqui é exatamente o momento da morte, onde Jesus entrega o seu espírito. E é sobre a morte de Cristo que eu gostaria de falar um pouco nesta manhã, de maneira rápida. A gente sabe que o tempo é curto. Então, a primeira coisa que nós temos que pensar sobre a morte de Jesus é o que ela nos comunica, né? O que essa morte nos comunica. E algumas coisas eu gostaria de colocar diante dos amados que estão nos ouvindo nesta manhã. Uma das coisas que a morte de Jesus ela nos comunica, nos revela, é sobre a nossa miserabilidade. E o que quero dizer com isso? É exatamente o que a Bíblia diz. Ou seja, Jesus morreu porque nós éramos pecadores, por causa do nosso pecado, por causa do mal que há em nós, que nos separa de Deus. As Escrituras em 1 Coríntios capítulo 15 diz: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Então essa é a revelação bíblica. Cristo morreu por causa dos nossos pecados. Romanos, no capítulo 4, diz que o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Então Jesus, ele se entregou, ele morreu por causa dos nossos pecados. Esse é o primeiro ponto que a morte de Jesus nos comunica. E aí nós podemos refletir o seguinte: quão terrível é o nosso pecado, a ponto de levar o Filho de Deus à crucificação. As Escrituras nos mostram que o salário do pecado é a morte. Adão e Eva receberam essa sentença lá no paraíso quando pecaram contra Deus. Errar contra Deus é algo gravíssimo, algo muito sério, a ponto de necessitar da morte do seu filho para resgatar, para redimir, para reconciliar novamente este homem com Deus. E o nosso pecado, nós precisamos entender isso, levou Cristo à crucificação. Isaías reconhece isso em relação a Israel, diante o povo de Deus, diante de Deus, da seguinte maneira: ele diz: porque as nossas transgressões
se multiplicaram perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco e conhecemos as nossas iniquidades. É o reconhecimento de que somos de fato devedores a Deus e erramos com Deus constantemente e de maneira muito grave. Uma outra coisa que a morte de Jesus nos comunica é sobre exatamente o juízo de Deus. Ora, se a morte de Jesus foi por causa dos nossos pecados, ela também nos comunica que Deus irá julgar o pecado humano. E Jesus estava recebendo o juízo de Deus no lugar de muitos pecadores. O próprio Isaías vai falar exatamente isso, que o sofrimento de Jesus é por causa das nossas iniquidades, por causa dos nossos pecados. Ele estava ali recebendo o justo juízo de Deus, que deveria cair sobre todos os homens, mas pela misericórdia divina, aqueles que em Cristo crerem estarão livres disso, porque Cristo já pagou a pena, o sofrimento em seu lugar. E Isaías diz o seguinte: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, Jesus, ele sofreu por nossa causa, e ali estava exatamente, esse sofrimento era por causa do juízo de Deus. Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então saiba, meus irmãos, saiba, meu querido que está me ouvindo, que você será julgado, e sem Cristo estará perdido. O julgamento será rigoroso, ainda mais para aqueles que negarem o Salvador. O juízo de Deus estava sobre Jesus e estará sobre todo aquele que não se arrepender de seus pecados. O juízo de Deus estava sobre Jesus para redimir, exatamente para justificar aqueles que em Cristo estiverem, porque aqueles que estiverem em Cristo não sofrerão mais a penalidade do juízo de Deus. Então, Mateus fala sobre, o próprio Jesus fala sobre essa relação de quem o nega, né, de quem o rejeita. E ele diz em relação ao juízo de Deus, ele diz: eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Está falando exatamente da incredulidade do povo. Uma terceira coisa que a morte de Jesus nos comunica é que esta morte revela exatamente o amor de Deus, a graça de Deus por nós. Se nós observarmos, nós não merecíamos a salvação, nós não merecíamos a misericórdia divina, mas Deus graciosamente e incondicionalmente deu seu Filho em nosso favor, trazendo juízo sobre ele, quando deveria estar trazendo juízo sobre mim e sobre qualquer outro que, pela misericórdia divina, foi alcançado. João capítulo 3,16 diz exatamente isso, revela exatamente este amor, quando diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Romanos, o apóstolo Paulo diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, a Bíblia revela também que a morte de Jesus demonstra o amor de Deus pelo homem pecador. Quando Deus nos amou e resolveu enviar seu Filho para morrer em nosso lugar, quando Deus, ao nos amar, na verdade, resolveu enviar seu Filho para morrer em nosso lugar, ele fez isso quando nós ainda éramos pecadores, ou seja, é um amor incondicional. Então, meus queridos, nós sabemos pelas Escrituras que somos pecadores e que este pecado nos condena diante de Deus. Eu sei que o juízo de Deus não vai tardar, assim como é demonstrado sobre Cristo ali na cruz. E sei também que Deus agiu com graça e misericórdia para que eu não seja condenado. E agora? O que eu devo fazer? Qual é a minha saída?
As Escrituras nos mostram, meus irmãos, que a morte de Cristo exige uma resposta de fé. A morte de Jesus, ela nos chama a fé no Filho de Deus que se deu por nós. E a única forma de termos os nossos pecados perdoados é crendo em Jesus Cristo, é se rendendo a Jesus Cristo, como diz as Escrituras. Quem nele crê não será condenado. É isso que nos ensina a Bíblia. É isso que nos diz as Escrituras Sagradas. João, no capítulo 5, verso 23 e 24, ele diz: para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então a única forma de escaparmos do juízo divino e desfrutarmos dos benefícios da graça e o amor de Deus concedidos em Cristo Jesus é pela fé. O justo viverá pela fé. É isso que nos revela as Santas Escrituras. Romanos 5:1 diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E é essa paz que nos garante que não receberemos mais o juízo de Deus, que estaremos debaixo sempre da sua proteção e do seu braço de amor, de misericórdia e graça. Só através de Jesus Cristo temos essa garantia. E eu quero encerrar citando a palavra do Senhor. Ouça bem o que diz alguns trechos das Sagradas Escrituras a essa relação, ao convite ou ao chamado, ou à ordem, melhor dizendo, que o Senhor dará aos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todos os lugares que se arrependam. Esta é a mensagem bíblica em relação a esta verdade. Ele diz mais: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e assim venha o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Então esta é a saída: se arrepender e crer, e entregar a sua vida completamente a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Estava lutando São Farol, voando Israel. Antes da cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, foi sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor meus sonhos reviveu. Antes da cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz
Está aí a linda canção Depois da Cruz, na voz de Aline Barros, né? Bem, voltando aqui com a reflexão desta manhã, né? Através do pastor Walter, com base no Evangelho de Lucas, né? Texto que narra aqui esse episódio da crucificação do Senhor Jesus. Temos aqui algumas perguntas para fazer ao pastor. A primeira é a seguinte: pastor Walter, foi falado aqui, né, durante a mensagem, que é necessário o pecador, né, dar uma resposta a Deus diante, né, da crucificação do seu filho, né? Ou seja, Deus enviou o seu filho para ser sacrificado pelos nossos pecados. Então, a gente não pode olhar isso de forma passiva, não é isso? A morte de Jesus não foi só para ficar, vamos dizer, na história registrada. Teve um objetivo, né? Então, a pergunta que eu faço é: qual é a resposta que o pecador deve dar a Deus diante da crucificação de Jesus? Vamos dizer, se batizar, se tornar membro de uma igreja, fazer uma decisão em um determinado momento do culto, quando o pastor faz um apelo? Que resposta é essa? Meu pastor Samuel, as escrituras revelam o seguinte: que quando o homem é regenerado, quando o homem é alcançado por Deus, a sua resposta é uma resposta de fé e de arrependimento. É crendo e se arrependendo, né? Ele responde dessa maneira. Então, é essa mudança interna, na verdade, né? As consequências, ou vamos dizer assim, aquilo que nós vemos externamente, são consequências dessa mudança externa. As mudanças externas não necessariamente demonstram uma mudança interna, porque alguém pode simplesmente mudar de religião, mas não mudar interiormente, né? Não se regenerar. Pode muito bem ser batizado e não agir como um filho da fé, como realmente uma pessoa que crê em Jesus, que se arrependeu dos seus pecados. Quantas pessoas que nós vemos, contemplamos durante a nossa vida, pessoas que dão péssimos testemunhos, uma vida que parece uma vida ímpia, mas que foram batizadas, que frequentam uma igreja. Ou seja, há sinais de demonstração de que não há uma fé genuína e uma vida que se arrependeu diante de Deus, que foi regenerada, porque ela vive como um ímpio vive, só simplesmente se denominando e pertencendo a um grupo religioso. Então, a mudança que a Bíblia nos mostra e convoca o homem é exatamente uma fé genuína, a fé em Jesus e arrependimento. É uma fé que muda ou que transformou a sua vida, né? O apóstolo Paulo disse que nós somos exatamente uma nova criatura. É verdade, né? Então, se não formos transformados dessa maneira, se nós não nos tornamos uma nova criatura, estamos ainda no velho homem, estamos nos iludindo a nós mesmos, né? Então não é qualquer resposta, é uma resposta apropriada, né? De acordo com a proposta do próprio Deus, que envolve o arrependimento e a fé, né? O arrependimento dos pecados e a fé em Cristo para poder ser perdoado, ser salvo, né? É o que chamamos de conversão, é isso? Exatamente. Precisa se converter, né? Agora, por que a salvação de Cristo, no caso, pastor, não salva automaticamente, né, o ser humano? O pecado, por exemplo, atingiu a raça humana no seu todo, né? A gente já nasce pecador. No caso, porque a morte do Senhor Jesus Cristo ali na cruz também não tem um efeito assim semelhante ao do pecado de Adão, automático. O programa divino, no caso, porque é necessário dar essa resposta ao pecador. A gente vê isso no programa divino, estabeleceu exatamente esse relacionamento em que o homem deve se apropriar dos méritos de Jesus pela fé. A gente sabe que o homem é um ser social e o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem foi criado para ter um relacionamento profundo com Deus. Então há uma resposta humana nessa relação. Há uma ligação humana entre Deus e o homem, e essa restauração que aconteceu na morte de Jesus, né? Quando Adão pecou, ele rompeu toda a comunhão que ele tinha. E novamente Deus chama através de Cristo a comunhão. É por isso que não adiantaria
Deus não era a morte de Cristo e o homem continuava do jeito que estava e estava todo mundo salvo. Muito bem. Deus chama o homem a essa reconciliação. E essa reconciliação só dá pelo reconhecimento de que Jesus de fato era o Filho de Deus. Porque não adiantaria nada Jesus morrer e você simplesmente entender que quem é esse Jesus? Ou o que é esse Jesus? Para você não significar nada. Ou seja, isso não levaria você a voltar a uma comunhão com Deus. Deus nos chama a essa comunhão através de Cristo, a essa reconciliação através do Senhor Jesus. Então, a morte de Jesus, vamos dizer assim, no programa divino está completo. A morte de Jesus é um chamado ao arrependimento e fé. No caso aí, a morte de Jesus não tem só o objetivo de, vamos dizer, de expiar o pecado, né? Mas tem o objetivo de reconciliar o homem com Deus, né? Restaurar a comunhão que Adão perdeu, né? Através dessa expiação. Isso que não pode ser automático, né? Através dessa expiação. Porque o que acontece? Deus poderia resolver salvar toda a humanidade? Poderia, sem resposta nenhuma de fé, se ele quisesse agir assim. Mas a sua santidade exige pureza também. Então exige uma mudança no homem. E essa mudança, ela só pode acontecer por uma resposta de fé. Porque nós somos contaminados pelo pecado. Nós pensamos com a mente caída. Enfim, a nossa ação é totalmente contaminada. E é preciso uma ação consciente, racional, que envolve a espiritualidade, óbvio, de fé em Deus nas nossas ações. Ou seja, a fé, ela vai moldar a nossa vida, a nossa maneira de agir e de buscar a Deus de fato. Ou sem fé, não há como agradar o Senhor, diz as Escrituras, né? Nós não podemos agradar a Deus sem fé. Então, a morte de Jesus exige automaticamente que todos creiam que Ele era o Filho de Deus e veio reconciliar o homem com Deus. Então, em linhas gerais, o homem tem que ter uma atitude de fé como resposta diante do que Cristo fez por ele ali na cruz do Calvário, não é isso? Exatamente. Da salvação que Deus oferece. Bem, ficamos por aqui, por hoje é só, no sábado, se Deus quiser, voltamos com muito mais, se assim Deus permitir. Fiquem todos na paz do Senhor, né? Que Deus abençoe o pastor Walter, abençoe o diácono Euclides, abençoe aqui o nosso amado professor Lucas, né? Que sempre está aqui nos auxiliando na operação do áudio aqui. Vamos orar. Santo e bendito Deus, te agradecemos por tudo que foi realizado através desta programação. Pedimos que o teu Espírito Santo possa estar inculcando na cabeça de cada ouvinte o que foi falado da tua parte, que o teu Espírito Santo leve a tua mensagem aonde nós não podemos levar. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Abençoa esta emissora e as programações que se seguirão em nome de Jesus. Amém. Fiquem com o programa Conexão com Deus. Amém.